Bom, estamos ao vivo. Queria começar agradecendo o Dr. Marcos Valadão, que é um parceiraço aqui do canal de ensino aqui da residência médica de cirurgia oncológica. Marcos Valadão é cirurgião oncológico, né? Tem um fã-clube lá no INCA, já é um cirurgião robótico famoso, cirurgião oncológico, né? E o meu amigo já de muitos anos. Doutor Paladino também, da minha turma, a gente se formou junto, eu e a Juliana, eu, Paladino e a Juliana Carvalho, a mesma turma lá da residência. Então, a Juliana Carvalho também é lá do INCA e a Juliana Minelli também é da pesquisa básica, lá da pesquisa clínica do INCA. E do DASA também, como ela falou agora. Então, o Paladino é chefe da oncologia clínica e já é um palestrante já conhecido aqui também, que já foi elogiado por muitos residentes que já pediram para ele voltar mais vezes. Ele foi um dos poucos que teve essa solicitação aqui. Pô, tem que chamar o Paladino mais vezes. Até eu falei com ele, ele ficou todo vaidoso lá, é importante. Bom, vou deixar com vocês agora, agradecendo mais uma vez a atenção e já estamos aí com 18 residentes ao vivo aqui. Ah, legal. Carlos, obrigado. Queria agradecer a você por poder tornar essa reunião, né, possível e acessível, né, a muitas pessoas por conta desse canal. Parabéns aí. Então, a ideia nossa nessa reunião de hoje é discutir sobre alguns casos de câncer de reto e entender o racional de como a gente decide qual tipo de neoadjuvância a gente utiliza para cada tipo de situação. A gente tem individualizado os casos, né, em uma sessão multidisciplinar que a gente tem no INCA. Então, a gente queria transportar isso para que as pessoas que tratam o câncer de reto possam entender nessa nossa discussão qual o racional para a decisão de cada tratamento, porque nos últimos anos nós tivemos a adição de novas formas de tratamento, né? Novos tipos de neoadjuvância. Então nós temos muita informação recente e o tratamento do câncer de reto vem mudando ao longo desse tempo por conta disso. Então nós temos várias opções de neoadjuvância clássica, short course, a neoadjuvância total, e essa é a intenção da gente discutir aqui, tá? A plateia fique à vontade para, se quiser fazer alguma pergunta, coloca aí no chat, que a gente pode responder e discutir. Antes de passar para o caso, só queria lembrar a todos e convidar a todos que a gente vai ter o 3º Congresso Brasileiro de Câncer Digestivo aqui no Rio de Janeiro, no dias 12 e 13 de agosto. E a ideia é congregar várias especialidades para a gente discutir de forma multidisciplinar o tratamento do câncer digestivo. Então, estão todos convidados. Então, como eu falei, são vários estudos nos últimos 2 anos, pelo menos, que acessaram como tratar o câncer de reto, localmente avançado, principalmente. E aí, muitas dúvidas vieram, e a ideia daqui é realmente, como eu falei, a gente ter um racional e as pessoas entenderem qual o racional de cada tipo de tratamento que a gente decide de acordo com as características de cada paciente. Então, a gente tem individualizado o tratamento e o objetivo é esse, entender como é que a gente decide qual o tratamento em relação principalmente aos objetivos e algumas variáveis que a gente utiliza nessa decisão. E eu estou aqui com os maiores experts no tratamento do câncer de reto, doutor Paladino, doutora Juliana Minelli, doutora Juliana Carvalho, e aí realmente vai ser um aprendizado muito grande nessa discussão. Então, eu vou trazer alguns cenários, tá, para a gente discutir. O primeiro cenário é um paciente
com um tumor de reto médio, né? E foi estadiado pela ressonância como um T3C, que é invasão da gordura mesorretal a mais do que 5 milímetros de invasão, N0, M0, certo? Não tinha nenhum linfonodo suspeito. Agora, com invasão venosa extramural, né? Ou seja, invasão de pequenos vasos do mesorreto, a face mesorretal sem estar comprometida, né? Então, começando esse caso, começar pelo Paladino. Paladino, nessa situação, quais são as opções de tratamento que a gente tem para esse tipo de cenário e o racional para cada tipo de tratamento? Então, Marquinhos, como você mesmo colocou, né, no início, a gente tem que ter definir um racional de tratamento, né, para esses pacientes, e na realidade existem algumas opções que podem ser oferecidas para um paciente como esse, de tratamento pré-operatório. Primeiramente, assim, eu acho que a primeira coisa quando a gente vê um caso de câncer de reto médio, reto baixo, é definir um paciente com doença extraperitoneal, se esse paciente tem indicação de tratamento neoadjuvante ou não, né? E é o caso aqui, né? A gente está falando de um paciente que tem fatores de risco para recorrência local e até a recorrência à distância também. É um paciente com T3C, né? Os guidelines indicam para esses pacientes tratamento neoadjuvante. Se você for pegar a escola europeia, eles são um pouco mais conservadores em relação ao T3, mas eles indicam para o T3C tratamento neoadjuvante. Até 5 milímetros de invasão é uma consideração você fazer cirurgia upfront pelo guideline da ESMA, apesar de que os grupos americanos geralmente indicam tratamento neoadjuvante para esses pacientes com tumor T3, independente da invasão ali da gordura mesorretal. Mas, além disso, o paciente tem invasão venosa extramural, né, que é um outro fator associado aí a um risco maior de recorrência, talvez também de doença sistêmica, né? Então, é um doente que eu entendo que a primeira decisão de fazer tratamento neoadjuvante está indicado nesse caso, né? Cirurgia upfront não é melhor, não é uma boa opção. Aí a gente entra na discussão, né, da coisa do racional, porque a princípio todas essas modalidades de tratamento poderiam ser opção para esse doente, desde o short course, exclusivamente, passando pelo tratamento com quimio-rádio combinada, long course convencional, mas cada vez mais a gente tem feito neoadjuvância total para um grupo de pacientes que a gente pode ter um risco maior de doença sistêmica, pelo benefício potencial de você estar usando mais precocemente quimioterapia, de você estar melhorando talvez a possibilidade de não ter comprometimento de margem, e também pela tolerância melhor que a gente sabe que a gente tem no tratamento pré-operatório em relação ao pós-operatório. Um doente desse certamente vai precisar de fazer tratamento. Então, eu tenderia a fazer neoadjuvância total para esse paciente. Essa seria a minha sugestão. Eu, habitualmente, numa paciente como essa, essa ou esse, eu não sei se é mulher ou homem agora, enfim, não é um caso também, aí eu acho que não faz muita diferença você fazer short course ou fazer long course, não faz muita diferença fazer Folfox ou Xelox, né, ou Capox. Eu habitualmente faço Capox como opção de escolha, né, não no cenário na neoadjuvância, mas na adjuvância, pelo menos, parece que é um pouco melhor do que fazer Folfox. Então, quando o paciente é um paciente que tem condição de tolerar o tratamento, apesar de um pouco mais tóxico, eu tendo a fazer Capox no cenário neoadjuvante também. Quanto à radioterapia, eu acho que esse paciente pode fazer o short course ou o long course, não faz diferença. Eu acho que aí vai de acordo com a sua disponibilidade enfim, de ter em relação ao aparelho de radioterapia
radioterapia, por exemplo, né? E eu, quando possível, um paciente como esse, eu prefiro fazer começando pela radioterapia, o protocolo com radioterapia seja de acordo com o UPRA, como a gente viu, tem uma chance. Assim, na verdade, esse paciente aqui a gente não está buscando preservação de esfíncter. A princípio, o reto médio vai para a cirurgia. Não faz muita diferença começar pela quimio ou pela rádio, mas eu, tendo possibilidade, prefiro começar quando eu faço neoadjuvância total, pela radioterapia. Juliana, nesse cenário, você consideraria possibilidade do tratamento clássico, radioquímio, nessa situação, com invasão venosa? Assim, a princípio, o único fator de mau prognóstico, além de ser um T3C, né, seria a invasão venosa extramural. Você consideraria, o que é que você acha nessa situação de fazer a neoadjuvância clássica versus neoadjuvância total? Qual, Juliana? Juliana Alminelli. Ai, desculpa, eu tô achando que você está perguntando para Juliana Carvalho, desculpa. Olha, Marcos, eu prefiro fazer o short course, tá? Nossa, desculpa, eu achei que você estivesse perguntando para Juliana Carvalho. Eu acho para repetir a pergunta. Não, nesse cenário você tem invasão venosa extramural, que seria o único fator de mau prognóstico. E o T3C? E além do T3C. Eu queria que você fizesse um comparativo entre por que você escolheria neoadjuvância total e não radioquímio convencional, 25 frações, com 5-fluoracil, capecitabina. Tratamento padrão que já tem 20 anos. A neoadjuvância total, foi o que o Paladino falou, assim, já mostrou que o paciente tolera melhor do que a quimioterapia adjuvante. A gente tem 50% dos pacientes que deveriam receber quimioterapia adjuvante não recebem, né? Quimioterapia depois da cirurgia. Na neoadjuvância total, a gente tem que 90% dos pacientes recebem essa quimioterapia. Esse é mesmo esquema de quimioterapia. Então, a gente sabe que oferecer o tratamento no pós-operatório, a tolerância é pior, a adesão é pior. Então, a gente tende a oferecer no pré-operatório. Além disso, a gente sabe que a resposta, ter uma resposta patológica completa, é um marcador de bom prognóstico, de melhor prognóstico para esse paciente. Então, se eu consigo intensificar o meu tratamento neoadjuvante, chegar a uma resposta patológica completa, isso para a gente é um marcador de bom prognóstico, por mais que ele vá ser operado de qualquer forma. Então, eu também tenho esse interesse de avaliar essa melhor resposta, tá? Fazer a quimio-rádio convencional ou fazer quimio-rádio com quimio de indução, com quimio de consolidação, não mostrou piorar nem a tolerância a todos os tratamentos. Então, eu posso escolher fazer quimio-rádio e oferecer quimioterapia de consolidação depois, como foi o OPRA, e eu sei que o paciente vai tolerar muito bem, vai muito bem, não vou ter problema de adesão. Eu acho que hoje a neoadjuvância total ela vem principalmente com uma questão de tolerância e de adesão. Tá? Se não mostrou diferença de sobrevida, a não ser no PROD, que a gente oferece com o Firinox, mas não mostrou uma diferença tão grande assim, na taxa de resposta, mas já ofereceu uma diferença de tolerância para os pacientes. E se eu vou ter que oferecer, tem grande chance de oferecer no pós-operatório com um paciente de alto risco, por que não oferecer logo no início? Né? Então, eu hoje ofereceria a neoadjuvância total. Juliana Carvalho, qual é a grande diferença entre o tratamento esquema clássico de radioterapia, 25 frações, para o short course? É possível fazer isso em qualquer lugar? Quais são as complicações? O que é que a gente tem que estar atento se a gente decidir fazer um short course? Bom, então vamos lá. O long course é o tratamento feito em 25 aplicações, de 25 a 28 aplicações, e podendo ser concomitante à quimioterapia. O short course não, é um hipofracionamento. Você faz uma dose alta, 5 Gray, e hoje na Dinamarca tem estudo fazendo 6,5 Gray em 4 frações. Então, você tem um fracionamento com uma dose muito alta.
e isso dificulta a utilização da quimioterapia. Já tem trabalho antigo que mostrou que houve tentativa, né, de conciliar químio com radioterapia hipofracionada e a toxicidade foi realmente muito alta. Então, hoje a gente faz isolado, né? Os trabalhos Estocolmo mostrou equivalência em termos de toxicidade, tanto no long quanto no short course, controle local, resposta patológica, todos muito semelhantes. Então, você pode optar por uma coisa ou outra. Num cenário de um paciente idoso, houve um estudo NACRE que mostrou vantagem na utilização do short course para o paciente. Parece que a adesão é melhor, né? O paciente fica bem, ele tem pouca toxicidade. Hoje no INCA, a gente tem utilizado bastante o short course, o trabalho da Ju, fantástico, né? Sobre o short CAR, os pacientes com pouca toxicidade logo a seguir. E isso para o SUS tem sido muito bacana, muito importante. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, sobretudo para você poder permitir que esse paciente em 5 aplicações já tenha concluído. Agora, no passado, eles fizeram o short course em 2D, isso lá no início, né, da década de 80. Então, a toxicidade era louca, era muito alta, e principalmente porque eles operavam o paciente em uma semana. Então, não dava tempo, gente, da radioterapia ter efeito, agir, diminuir o tumor, né? Então, agora, quando se posterga de 6, às vezes até 12 semanas, você tem tempo da ação da radiação, então você tem condição de ter uma resposta patológica muito melhor do que era no passado. E com a utilização da tecnologia, por exemplo, a radioterapia modulada, você consegue reduzir dose em alça intestinal, você consegue reduzir dose em bexiga. Então, acaba que hoje eu acho que é importante você dispor minimamente de tecnologia para poder estar fazendo um hipofracionamento para o seu paciente. Minimamente um 3D conformacional de boa qualidade e, preferencialmente, um IMRT. O IMRT não é fundamental, mas é melhor porque você consegue reduzir toxicidade hematológica, principalmente gastrointestinal. Tá. Então, acho que nosso consenso é de fazer neoadjuvância total, certo? Nesse caso. Só queria pontuar algumas coisas. Primeiro, a gente tem uma plateia de residentes que estão assistindo, só para lembrar o que a doutora Juliana falou. Short course é muito tóxico, então esse paciente vai fazer radioterapia sem quimioterapia, vai ter um descanso de algumas semanas, né? Quantas semanas, mais ou menos, Ju? Marcos, o Rapido fazia na semana seguinte. E, na verdade, a gente no short CAR, ele espera 2 a 4 semanas, na verdade, 2 semanas, e se o paciente tem toxicidade, a gente atrasa um pouquinho. Mas o que a gente vê é que ele, com 2 semanas, acho que ele tem mais toxicidade que com uma. Ele vai piorando um pouco a toxicidade, vai tendo mais tenesmo, um pouquinho de radiodermite ali. E aí, quando ele volta para o próximo ciclo, 3 semanas depois, ele já está sem nada. É diferente da quimio-rádio, que, pô, Juliana sabe, a quimio-rádio, o paciente fica queimado com radiodermite e tenesmo, sei lá, 14 frações, né? E depois ainda fica com sequela, ainda fica com efeito colateral. O short course não. Ele, uma semana depois, ele pode tratar tranquilamente, é ótimo, é maravilhoso. Estava a Juliana falando ali de toxicidade, eu estou apaixonada pelo short course. Mas a gente acaba esperando um pouquinho mais, né? Ainda mais quando a doença é mais volumosa, né? Então, a gente tem que esperar no mínimo 15 dias, não é isso? No short CAR são 2 semanas, a gente não está esperando mais do que isso, não. A maioria dos pacientes conseguiu tratar na segunda semana, porque está em protocolo esperar 2 semanas que a gente ficou com medinho. Mas no Rapido era uma semana e os pacientes faziam. E acho que se a gente tivesse colocado no protocolo com uma semana, os pacientes tolerariam fazer muito bem. Não tenho visto muito problema de toxicidade, não. Eu tive uma paciente que fez uma semana depois,
lá do INCA mesmo, o Rapido, e ela teve uma toxicidade muito grande. Fiquei um pouco assustado. Mas, bom, isso aí. Só para pontuar que realmente durante a radioterapia não deve ter quimioterapia, né? E uma outra coisa do paciente idoso, como a Juliana falou, o paciente idoso, aquele estudo NACRE mostrou que tratamento com short course realmente esses pacientes tinham uma morbidade menor do que o tratamento clássico, né? Então, paciente idoso, pensar sempre na possibilidade do short course. Então, o objetivo nesse caso, resumindo, é um T3C, ou seja, não entraria naquele critério de cirurgia upfront, sem neoadjuvância, como o Paladino pontuou bem, né? Teria indicação de neoadjuvância por conta desses critérios, né? Por ser um T3C. E por ter invasão venosa extramural, que é um fator prognóstico de aumento do risco de doença à distância, né? Então, aí nesse cenário, a neoadjuvância total faz sentido porque na tentativa de reduzir a probabilidade do paciente evoluir com doença metastática, porque esse é um marcador de doença, de evolução para doença metastática, né? Então, acaba que esse seria o racional para o tratamento nesse cenário, né? Marquinhos, fazer um comentário. Só acho importante a gente deixar claro, né, que isso é uma escolha num painel, discussão de especialistas. Mas fazer quimio-radioterapia convencional, por exemplo, também não está errado com um doente como esse. Sim. Tá? São alternativas baseadas no racional de um doente com risco de doença à distância, que você quer usar precocemente quimioterapia, a tolerância melhor aqui, certamente vai precisar usar quimioterapia. Então, não fazer logo a quimioterapia inicialmente, como ela falou muito bem, a tolerância é melhor no pré-operatório do que no pós-operatório. Mas não está errado fazer quimio-rádio com um doente como esse, tá, gente? Tem que deixar claro que é isso aí, né, assistindo, e são opções de tratamento. Sim. Eu queria avisar vocês, a gente está com 53 pessoas ao vivo aqui assistindo. Beleza. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat que a gente responde. Não, beleza, Paladino, isso aí. Existe a opção do tratamento clássico, não está errado, mas na minha visão, aí eu queria compartilhar com vocês, o que é que vocês pensam. Na minha visão, a presença de invasão venosa extramural, e a gente sabendo da evolução do tratamento clássico, que a grande maioria, sei lá, 50% não consegue completar a adjuvância, nesse cenário que a gente tem um risco maior de doença à distância, faz mais sentido fazer a neoadjuvância total por garantir uma adesão maior ao esquema de quimioterapia mais eficaz para a doença à distância. Qual a opinião de vocês? Tem uma pergunta na tela aí, se você... Marcos, deixa eu falar isso. Então, a pergunta na tela que o Marcelo está fazendo após quanto tempo para operar no short course? 10 ou 12 semanas? Isso, 10 a 12 semanas, exatamente igual ao long course, tá? Então, se você fizer só short course e não fizer quimioterapia de consolidação, a gente tem operado no mesmo tempo que o tratamento clássico, tá? Radioquímio, espera 10, 12 semanas, que esse é um intervalo que a gente encontra o pico de resposta clínica e patológica completa, né? Então, fazer a cirurgia antes disso, você pode estar operando em uma fase que ele ainda não teve uma resposta completa. Então, e como a resposta completa é um marcador indireto de prognóstico também, então a gente acaba aguardando 10, 12 semanas.
Agora, se esse paciente for para o tratamento com neoadjuvância total, com consolidação, ele vai operar com mais semanas, tá? Com 14, 16, 18, porque vai fazer a rádio, ou a radioquimio, e vai completar com quimioterapia, então o tempo vai ser maior. Eu tenho uma dúvida, Marquinhos, até permite eu te perguntar, eu sei que você é um moderador, Claro. mas porque eu acho que é interessante, você como cirurgião, nessas situações nas quais a gente tem um tempo maior para fazer, para indicar para o procedimento cirúrgico, por conta, por exemplo, da neoadjuvância total, você vê alguma diferença no procedimento cirúrgico, alguma dificuldade maior ou não? O que eu vejo, principalmente lá no INCA, que a gente tem doença mais avançada. Então, eu não sei dizer se é por conta de ter esperado mais tempo, se é por conta do short course, ou se é por conta da doença avançada. Então, esse paciente com doença avançada, e que a gente tem o nosso protocolo lá, né, de neoadjuvância total, que inclui short course, o que eu vejo que a fibrose e a dificuldade técnica é maior, tá? Agora, eu não sei te responder se é por conta do short course, se é por conta do tempo. A minha impressão é que não. A minha impressão é que ou é o short course ou porque é doença já avançada e faz uma fibrose maior, né? E a consolidação talvez possa estar contribuindo para isso. Então, a cirurgia acaba tendo realmente mais fibrose. Tá? Agora, o Rapido, por exemplo, é um esquema que você fazia o short course e fazia quimio depois, se não me engano, eram 6 ciclos de Xelox, ou então Capox, ou então 9 de Folfox, né? E você passa desse tempo com certeza. Acho que eu me recorde, o braço comparativo, que era quimio rádio convencional, não teve diferença de complicação cirúrgica, né? Não sei se, mesmo que tecnicamente mais difícil, a princípio sem mais complicações, né? Sim. Mas pode ser pelo conjunto de tudo, né? Doença avançada, a neoadjuvância total com consolidação pode causar mais fibrose porque tem mais resposta, né? Então, eu acho que é um conjunto de tudo. A cirurgia realmente é um pouco mais difícil. Mas a gente, como o objetivo é diminuir a taxa de recidiva, quanto mais resposta a gente tiver, melhor o prognóstico, né? O Márcio fez uma pergunta aí, que na hipótese de cirurgia vir com margem microscópica comprometida e já ter realizado neoadjuvância total com consolidação, o que é que vocês fariam? Juliana, Paladino e Juliana Carvalho. Olha, alguém me passou um caso clínico exatamente assim esses dias. Não dá para fazer mais rádio, não dá para fazer químio. O químio não vai adiantar super. O que você faz? Paladino, me ajuda aí. Olha, a gente, na verdade, não tem uma resposta para isso. Essa pergunta que o Márcio fez é uma das mais difíceis de responder, né? Porque a gente não tem uma definição do que fazer com um dente como esse, né? Quer dizer, um dente que tem margem comprometida, que a princípio não tem como estender a margem do ponto de vista cirúrgico, tecnicamente não dá, geralmente não é possível, né? Que já fez neoadjuvância total, quer dizer, você não tem nenhum estudo, não tem nenhum dado de que complementar com mais quimioterapia vai fazer diferença num paciente como esse, num paciente que tem um risco de recorrência maior, com certeza. Eu acompanharia, não faria nada diferente disso, por falta de dado mesmo, né? Eu acompanharia esse paciente de perto, sabendo que é um paciente com risco de recorrência local maior, e na recorrência discutir com a equipe cirúrgica se tem viabilidade de uma nova abordagem para deixar o doente R0 de novo, senão, com esse paciente geralmente não tem como irradiar novamente. A Juliana Carvalho me corrige se eu estiver errado, pelo menos não com uma dose terapêutica, provavelmente vai ser um doente que vai acabar fazendo um tratamento paliativo. Eu não faria nenhum com uma complementação pós-operatória, não. Juliana Carvalho. Então, o que acontece? Quando tem doença, ainda fica doença microscópica, a dose mínima de radioterapia externa seria entre 45 e 50,4 Gray.
Isso é muito complicado para você entregar com o IMRT, por exemplo, porque, gente, a irradiação ela passa tudo, passa a alça intestinal. O que limita é claro que a radioterapia, se pudesse ser feita sem passar pelos órgãos que limitam, seria incrível. O grande problema é justamente a entrega dessa dose, evitando alça intestinal, que é o maior problema. Quantos casos Marquinhos não deve ter tido aí de perfuração, brida e tudo mais, entendeu? Então, assim, alguns centros que dispõem de radioterapia intraoperatória fazem esquema de estudo e você consegue prover uma dose protegendo todo o resto. E alguns centros, principalmente na França, fazem uso de braquiterapia, entende? Agora, isso vai depender da localização e da experiência. Isso tem que ser dentro de protocolo clínico, gente. Ninguém vai se aventurar em fazer isso de qualquer jeito. Então, a rigor, você pode resolver essa questão com radioterapia? Pode. O que limita aí é a tecnologia. Então, com o que a gente dispõe hoje no INCA, fica muito complicado fazer essa entrega de dose mínima para a doença microscópica. Acho que no Brasil a gente não tem radioterapia intraoperatória, se não me engano. Mas, de qualquer maneira, Marquinhos, seria uma coisa de estudo como tratamento primário, né, gente? A gente está falando aqui de um doente que sobrou com margem positiva ali, né? Esse doente a gente não tem, na verdade, acho que, independente da tecnologia disponível, você não vai botar esse cara de novo em cirurgia para fazer rádio intraoperatória como se isso fosse resolver o caso da margem dele, né? A gente não tem nenhum dado para isso, né? Então, esse doente, eu digo, doente que infelizmente tem uma chance de recorrência a princípio maior, né? Tem que ser acompanhado de perto, mas a gente tem que lembrar que margem comprometida não é um marcador de recorrência, não é certo que vai acontecer a recorrência. Tem pacientes desses que ficam livres de doença, né? Isso. E outra coisa, Paladino, margem comprometida, margem radial comprometida, né? É um marcador até maior de recorrência à distância do que local, tá? Uhum. Então, muitos desses pacientes, mesmo com margem comprometida, é claro, se não houver, do ponto de vista cirúrgico, uma violação assim grosseira, se a margem positiva foi porque o tumor realmente tocava a fáscia, né? Não houve uma fratura tumoral. Então, se do ponto de vista oncológico foi dado o máximo, do ponto de vista cirúrgico, a cirurgia foi adequada, sem violação do tumor, fratura e tal, essa margem comprometida vai ser um marcador maior até de doença à distância do que até de recidiva local. Muitos desses pacientes vão recidivar à distância no pulmão, por exemplo, a gente vê muito caso desse, né? Vão recidivar no pulmão e, às vezes, nem todos vão recidivar na pelve, né? A gente está falando de margem radial, mas só para botar mais uma questão em discussão, se você tem a margem distal comprometida, numa tentativa de fazer uma cirurgia conservadora no doente, né, uma ressecção anterior de reto, enfim, e esse paciente tem uma margem distal comprometida, você pode até ampliar a cirurgia, né? Sim. Fazer uma amputação de reto. Aí acho que seria uma alternativa. Eu não sei se você quer comentar a respeito, se seria... Assim, claro que discutindo com o paciente, mas é uma alternativa que você tem nesse caso, né? Sim. Mas, olha só, margem distal é mais uma questão de falha técnica até do que margem radial, tá? Porque margem radial, se a lesão, sei lá, compromete a margem radial, vamos supor, e esse ponto de comprometimento é na parede pélvica lateral, é um local difícil de você conseguir dar margem, entendeu? Vamos supor, se for uma posterior, que você tem ali a parte óssea, você pode ainda até ampliar para ressecção óssea. Se for anterior, você consegue ressecar aqueles órgãos que estão comprometidos. O grande problema é a margem lateral. E esse é o maior desafio do ponto de vista cirúrgico. A margem distal comprometida é mais relacionada
A falha é realmente técnica, de, sei lá, você quis preservar o reto e estava no limite ali da questão da preservação, muito próximo do canal anal. Então, isso é mais uma questão de tática cirúrgica, né? E que essa margem distal é mais fácil de se resolver, né? Como você falou, ampliar a margem, até com intenção curativa, do ponto de vista oncológico, é mais fácil do que resolver a margem radial, né? Você está certo nisso. Então, tem que ver realmente qual é a margem e ver o resultado da peça, entendeu? Se houve fratura tumoral, porque aí muda. Aí muda o pensamento, né? Certo? Então, algum comentário de vocês nesse caso, para a gente passar para o próximo? Paladino, Julianas. Ok. Alguma pergunta aí, Cadu? Não, né? Vamos passar para o próximo, então. Então, o segundo caso, um paciente que tem uma doença localmente avançada, mais florida, né? É um paciente que foi estadiado como T4B, né? Invasão do útero, né? N2B, doença linfonodal, sem doença à distância, com invasão venosa, face mesorretal livre, né? Na verdade, a gente teria que considerar a face mesorretal comprometida, né? Porque está invadindo o útero, já alcançou a face mesorretal. E um tumor de reto médio. Paladino, nessa situação. Nessa situação, eu não teria a menor dúvida de oferecer neoadjuvância total para o paciente, né? Assim, mais uma vez, a gente continua tendo as opções na mesa, a gente não pode dizer que fazer quimio-rádio convencional está errado, claro que não, mas nesse caso eu tenderia mais ainda para o T4B, a oferecer para esse doente neoadjuvância total. É um doente que é um doente, inclusive, que cirurgicamente é difícil para você, esse doente, né? Você precisa, ideal que esse doente responda para você poder operar, e assim, é um doente que a gente tem que ter até um pouco de preocupação e medo de não perder também o tempo cirúrgico dele, né? Porque progredindo, certamente ela perde a opção de cirurgia. Mas eu faria neoadjuvância total, né, para essa paciente. Depois eu queria que você comentasse, né, o tempo de avaliação, né, todos comentassem, né, porque uma coisa que é interessante, a gente hoje está trazendo a cirurgia para em torno da 12ª semana, né? E quando a gente faz neoadjuvância total, como a gente está, pós-radioterapia que eu digo, e como a gente faz neoadjuvância total, como a gente está falando aqui, você retarda mais ainda essa avaliação. Né, essa avaliação. E a gente sabe, por exemplo, que tem um subgrupo de pacientes, por exemplo, com estabilidade de microsatélite, que responde mal à quimioterapia, né? Responde pior à quimioterapia. Então, um doente como esse, por exemplo, eu queria ouvir a opinião do grupo, já que a gente está no painel aqui, eu indicaria neoadjuvância total, mas vocês ficariam motivados aí no meio do caminho fazer uma avaliação só para não evitar de perder o tempo cirúrgico, uma doente que pode eventualmente não estar respondendo à neoadjuvância total, né? O que vocês fariam? Juliana Minelli. Comentar exatamente isso. Na verdade, a gente estava discutindo recentemente, eu e Marcos, paciente T4, no RAPIDO, ou seja, aquele paciente que recebeu o short course, depois recebeu quimioterapia de consolidação, um subgrupo não respondeu ao tratamento e foi mal. E a cirurgia não conseguiu operar e foi mal. E a gente tem visto isso no short course, tem um grupo que não vai responder ao tratamento. Então, acho que no paciente T4, ainda mais num paciente T4, com um tumor muito volumoso, eu tenderia a acompanhar mais de perto esse paciente com imagem. Talvez eu tendesse um pouco mais a fazer quimio rádio long course para tentar ter mais resposta e esse paciente ter mais chance de cirúrgica.
E esse paciente ele tem que receber quimioterapia logo também, assim, é um paciente que ele virtualmente é um paciente metastático, né? Assim, a gente não está vendo a metástase, ele é M0 por uma questão de não ver células espalhadas pelo corpo, mas ele é T4B, N2 é aquele paciente de prognóstico péssimo, né? Com invasão venosa extramural, é um paciente com prognóstico muito, muito ruim. E assim, então eu tenderia a fazer quimio-rádio long course, fazer quimioterapia de consolidação, faria exame de imagem mais precocemente, e agora com os dados novos da ASCO, instabilidade de microsatélite vai ter que ser uma realidade, né, para os pacientes com tumor localmente avançado. A gente já sabe que instabilidade de microsatélite responde muito bem à imunoterapia. Eu sei que o estudo foi com 12 pacientes, mas foi uma resposta brilhante. A gente já tinha essa informação que ele respondia mal à quimioterapia, agora a gente está tendo uma informação de que responde brilhantemente à imunoterapia. Talvez uma taxa de resposta maior até do que a gente via na doença metastática. E a gente, até para tentar oferecer um tratamento mais personalizado para esse paciente, tentar oferecer mais precocemente possível a imunoterapia. Não sei se isso foi publicado, se vocês leram, mas o que se comenta é que no estudo esse estudo da ASCO, que, desculpa, mas nesse momento não estou vendo o nome, mas foi um estudo de retrospectivo do pessoal do Memório, e eles viram que todos os pacientes com estabilidade microsatélite progrediram durante a quimio-rádio, durante a neoadjuvância. E até por isso que eles não propuseram quimioterapia no estudo, tanto é que eles não propuseram radioterapia, e daí, assim, eles não vão responder a nada que eu oferecer. Eles vão responder só a imunoterapia. Esse foi o racional do estudo, de desenhar dessa forma o estudo, sabe? Então, é um comentário bem pertinente que você fez. Saber se o paciente tem instabilidade ou não, né, hoje é muito importante. E eu espero que os estudos maiores venham mais rápido, né? Porque, assim, a gente ainda está estudando primeira linha, a gente já tem dados fantásticos de neoadjuvância de tumores localmente avançados. Então, acho que no Brasil, um estudo fase 3 vai demorar bastante para chegar, para avaliar a imunoterapia para esses pacientes, mas a gente coça a mão, né? Coça a mão do oncologista. Então, é isso. Um T4B, ele é N2, ele é virtualmente metastático, eu tenho que oferecer o máximo possível de tratamento. É um paciente que, se ele não responder à radioterapia, a chance dele progredir é muito grande, então tem que ficar de olho bem de perto. Eu tenderia a oferecer long course. É isso. O que eu estava colocando, não sei se a gente não tem muito esse hábito, né? Mas a gente termina o tratamento para fazer a avaliação. Mas eu acho que um dente como esse, eu acho que cabe a discussão de depois de 6 semanas do término da radioterapia, você fazer uma imagem, pelo menos para ver se você vê que não teve progressão, entendeu? Não com uma imagem definitiva de avaliação, mas se você tiver acesso à ressonância, fazer uma ressonância com 6 semanas pós-tratamento, e depois, mais para frente, você reavalia, se for o caso, na ocasião da cirurgia, né? É só isso. Eu concordo, acho que a gente está aprendendo, né? Agora a gente está aprendendo, aprendendo e tendo outras dúvidas que a gente não tinha no passado, né? Ou seja, o tratamento modificou e a gente vem aprendendo com esse novo a forma de tratamento. E uma das coisas é essa que a Juliana falou, da doença progredir durante a consolidação, né? Então, concordo com o Paladino. Eu acho que a gente tem que repetir a ressonância em torno de pelo menos 8 semanas depois da radioterapia, porque se o paciente não teve resposta nenhuma, foi um TRG4, esse paciente não vai responder. E aí, no cenário da doença localmente muito avançada, talvez o mais prudente fosse interromper a consolidação e operar o paciente não progredir localmente e a gente não ter nem como controlar a doença local, né? E uma das coisas que a gente aprendeu também é que os pacientes, né, com instabilidade microsatélite e aqueles tumores mucinosos que tem mais de 50% de mucina, esses pacientes não vão responder a neoadjuvância total, então esses não são candidatos à neoadjuvância total. Esses pacientes a gente faz o tratamento clássico e tenta fazer um controle local com cirurgia, né? Isso por conta da não resposta, né? E aí,
gostaria de perguntar a Juliana Carvalho. Nesse cenário aí, Rapido, que é a terapia short course mais consolidação, ou OPRA, que é o long course com dose escalonada mais consolidação. Pois Qual o é, esquema? Essa é uma discussão. Você tem trabalhos que mostraram que houve vantagem quando se fez o long course em relação à resposta patológica, né, sendo superior com o long course em relação ao short course. Mas no Estocolmo 3, a gente viu equivalência, principalmente anos depois, quando eles reavaliaram. Inicialmente, era em favor do short course, depois houve não inferioridade. Então, a rigor, você pode usar uma coisa ou outra. A tendência agora é pensar o que a gente está vendo dos trabalhos que estão surgindo, eles estão pensando em fazer escalonamento, mas não necessariamente com o long course. Por exemplo, tem um trabalho dinamarquês que está fazendo uma dose dia bem mais alta, mas ainda assim dentro do hipofracionamento. Eu acredito que o hipofracionamento hoje seja a tendência da radioterapia. É assim para outros tipos de cânceres. Eu não acho que vai ser diferente em relação ao reto, pela praticidade, pela rapidez, mas em compensação você não vai poder associar uma quimioterapia. Lá no INCA, quando a gente precisa de margens negativas, a gente tende a usar o long course, entende? Mas se você vai procurar na literatura, você vai encontrar embasamento para um ou para outro. Tá, nesse caso aqui específico, realmente, acho que tanto faz fazer OPRA ou Rapido, né? Mas do ponto de vista cirúrgico, o que a gente quer aqui é diminuir recidiva local com neoadjuvância, né? Então, eu tenderia a fazer o Rapido, short course, mais consolidação. Por quê? Porque o esfíncter não está sob risco. Então, não é um caso que eu preciso de uma resposta completa, né? E aí o Márcio faz até uma pergunta aí, se esse paciente tiver uma resposta clínica completa, eu operaria porque vai ser uma ressecção anterior de reto, no máximo com esterectomia, não vai ser uma isenteração, não vai ser uma coisa com uma morbidade assim, um tanto maior. Então, mesmo com a resposta clínica completa, lesão em reto médio, eu operaria, tá? Teve uma pergunta anterior, Marcos, que a gente não passou, sobre a questão de fazer o Prodigy ou o Rapido. Você quer responder? Nossa, assim, a gente não tem comparação das duas coisas, das duas estratégias, assim, de fazer Fulfoxiri ou fazer um esquema sem irinotecano com oxaliplatina apenas. Eu habitualmente faço, nesse cenário, né, neoadjuvante, apenas oxaliplatina, né? Não faço irinotecano junto, não faço o esquema do prodígio. Não sei qual é a opinião da Juliana, porque eu ensino o Minelli. Porque, assim, se a gente, o irinotecano, por exemplo, assim, se você pensa em tratar precocemente doença micrometastática, a gente tem estudos que mostram que o irinotecano não tem esse papel no cenário adjuvante, né? A gente está falando que neoadjuvância, tudo bem, não é adjuvância, é tratamento pré-operatório. Mas é o que eu estou falando, a gente também não tem comparação de uma coisa com outra. Talvez num cenário que você precise de muita taxa de resposta, entendeu? Eu acho que vale a discussão, mas na maioria das vezes eu faço Capox ou Fulfox, eu não faço Fulfoxiri, não. Juliana. Eu diria mais, eu pensaria num paciente jovem, assim, se você falasse, menina é jovem, muito jovem, extremamente jovem, eu tenho que dar tudo ou nada, porque tem uma doença muito avançada, talvez eu pensaria em fazer a triplet, mas eu concordo com você, eu não curto muito fazer triplet de cara, até com todas as drogas de uma vez só também, né? E ainda, enfim, não foi muito bom na advance, concordo com você plenamente. Mas talvez um paciente jovem eu pensaria em fazer um PROD. Acho que essa questão, um argumento que eu tenho, porque é o seguinte, acho que o Lucas, que fez a pergunta, estaria preocupado com doença metastática, micrometastática, né? Entre fazer indução e consolidação. Então, eu fico tranquilo em fazer consolidação, mesmo na presença até de doença metastática, por um fato simples.
se você for olhar o resultado do OPRA, quem fez consolidação e indução teve a mesma taxa de redução de doença à distância. Tanto faz, se você faz no começo ou faz depois. A taxa foi igual, porque, teoricamente, se você começasse com quimioterapia, a gente tende a pensar que o benefício da redução da sobrevida livre de doença à distância seria maior, e não é, foi exatamente igual, né? O que é que vocês acham disso? Não, acho que caiu por terra essa história da indução. Lembra quando a gente discutia lá no início do grupo de reto? Não, vai matar mais precocemente as metástases, vai diminuir o tumor e vai ter menos toxicidade de radioterapia, vai ter uma área menor para radioterapia. A gente tinha muitas ideias, muitas racionais, que eu acho que todos caíram por terra. Assim, não diminuiu o risco de metástase à distância, não diminuiu toxicidade, não nada. Assim, né? Eu confesso que eu sou mais apaixonada por consolidação. Até para você ver uma taxa de resposta maior, você tem mais chance do paciente responder. O PROD, ele é muito interessante, tá levantando aí de novo para o Lucas, é muito interessante porque é o único estudo de indução que melhorou a sobrevida, diminuiu o risco de recidiva. Porque todos os outros de indução não mudaram nada no risco de recidiva, não mudaram nada no risco de morrer. Então, a quimioterapia de indução não diminuiu, não aumentou a taxa de resposta patológica completa. Então, assim, caiu muito por terra. Assim, o PRODIGY é o que mais enaltece a indução, mas com triplex de platina. Concordo que os pacientes toleraram muito bem, mas eu pensaria, de novo, para um paciente mais jovem. Assim. Eu só quero fazer um comentário aqui. Eu gosto muito de ver assim, onde a doença está causando o maior problema para o doente naquele momento, né? A gente sabe que tem vários fatores aí relacionados à doença localmente avançada que estão relacionados à doença sistêmica. Em algum momento do curso da doença do paciente, sem dúvida nenhuma, o racional de você fazer quimioterapia mais precocemente ele é atrativo nesse sentido. Né? Uma quimioterapia mais efetiva, mais eficaz, como o esquema coxaliplatina, antes de você fazer a indução ao invés de fazer consolidação, né? Mas, assim, isso também é o que você falou, isso é num campo teórico, né? Você tem uma doente que, a princípio, tem um risco maior de ter doença metastática e você quer tratar essa doença micrometastática precocemente. Tem todo um racional para isso, pensando assim, mas, por outro lado, eu digo, olhe para onde a doença está incomodando mais. Se eu tenho um paciente que eu tenho doença metastática macroscópica, tá? E é um paciente com indicação ainda de ressecar a doença metastática e que a gente vai precisar também de uma abordagem local por ser um paciente T4, por exemplo, N positivo, eu geralmente priorizo começar com quimioterapia, porque eu entendo que a doença metastática desse paciente já estabelecida é o que coloca ele em risco maior naquele momento, né? Mas no paciente com doença localmente avançada, sem metástase M0, né, na verdade, né, mesmo sabendo que esse paciente tem um risco de doença micrometastática grande, a gente tem um problema grande ali, que é um T4BN2 com vazão venosa extramural, e você tem que priorizar o tratamento local desse paciente. Não adianta você fazer só a quimioterapia e esquecer que você pode, com quimio-radioterapia, potencializar a resposta desse doente localmente, que é hoje o problema desse paciente, né? Que inclusive leva um risco maior dele até não ir para a cirurgia. Então, assim, eu acho que eu olho muito dessa maneira, né? Para onde a doença está incomodando mais, onde a doença está pegando mais para poder indicar o tratamento, começar por químio, ou terminar por químio, ou começar com rádio e terminar por químio. Eu acho que o OPRA mostrou para a gente, isso é interessante, naquele paciente que você pretende ter preservação de esfíncter, que a estratégia é essa desde a partida, eu acho que esse paciente tem que começar com quimio-rádio, né? Nesse cenário, não tem dúvida, porque foi uma taxa de preservação maior ali a princípio, né? Então, nesse cenário, começar com quimio-rádio. Em outros cenários, eu acho que depende do contexto que você tem, da doença que você tem associada fora do reto, entendeu? Acho que tem que levar em consideração isso também. Vocês só usam... uma coisa. Mas, Paladino, no paciente, por exemplo, com metástase e que eu vou fazer um tratamento local ali no reto, eu faço short course. E uma semana ele volta para mim e começa a quimioterapia. É precoce, eu não vou perder tanto tempo. Ou isso. Eu começo com dúvida.
Eu que eu digo confesso que assim, eu tratava de short course. não, com certeza. Uma opção é você fazer o short course e começar logo a quimioterapia, ou então começar a quimio e fazer depois. Mas a ideia seria você priorizar o tratamento sistêmico nesse caso, né? Isso que eu tô colocando. Mas assim, eu perco uma semana de tratamento sistêmico, assim, vai esperar a autorização da radioterapia, isso hoje no plano de saúde. Mas também é mais ou menos o tempo que eu demoro para a autorização da quimioterapia. Tem um senhorzinho de 90 anos que foi isso, fez short course, ele tinha risco até de ir para a cirurgia para fazer uma colostomia, a gente fez o short course, ele não precisou fazer colostomia, e foi para a quimioterapia trabalhando bem, foi para um 5-fio isolado, né? Porque também não ia fazer nem capecitabina e muito menos oxaliplatina com os 90 anos, mas tranquilo, foi ótimo. Eu consigo precocemente oferecer quimioterapia com short course. Claro que a gente tem que ver também o volume de doença hepática. Se for um volume Claro, muito grande de doença hepática, aí realmente... até porque não tem sentido, eventualmente, você fazer o tratamento local se você tem doença hepática de muito grande extenso. volume, né? E que vai... Mais ou menos, porque é onde vai atrapalhar ele vai obstruir, é o que vai causar dor pélvica, mais ou menos. Eu não acho que um paciente com mais metástase, eu não devo fazer um tratamento local, não. Eu excluo o tratamento local, não. Porque ele vai me dar uma dor de cabeça no futuro bem grande. Assim. Mas não é excluir, Juliana. A gente está falando em prioridade. Né? Na verdade, é prioridade. Se o paciente está muito sintomático, né, do primário, aí sim, mas acho que a gente falou foi em termos de priorizar o tratamento, não que não vá fazer o tratamento local, que é importante também, né? Agora, Marquinhos, alguém falou sobre PET-CT. Alguém fez uma pergunta sobre PET-CT logo depois da radioterapia. E aí? Só para lembrar, confiaria no PET-CT sem atividade metabólica. O PET-CT fica alterado após a radioterapia até 4 meses do término do tratamento. Então, eu não sei se o PET-CT é o melhor exame para você estar utilizando. Eu acredito que a ressonância, como a gente vem usando ressonância, eu estou levantando a nossa casuística